Boa noite a todos. Que nós todos nos sintamos muito bem-vindos nesse lugar em que nos permitimos estudar, conversar em torno dos assuntos da doutrina espírita e dos ensinos de Jesus. Para harmonizar o nosso tempo, a nossa hora de hoje, nós vamos ler um trecho que trata da parábola dos talentos, que é esse o tema da nossa conversa. Então, vamos lá. Talentos são tesouros materiais ou morais, que podemos transformar em meios de propagação do progresso e do conhecimento espiritual. Podemos multiplicar o saber e espalhar oportunidades. Podemos nos servir dos talentos dos conhecimentos que conquistamos e dividir com quem tenha sede de saber. Ou simplesmente acioná-los e melhorar o padrão de vida de outras pessoas, esclarecendo-as, tirando-as da ignorância em que se encontram. Podemos tomar dos talentos, dos sentimentos e promover o renascimento da esperança nos corações, fazer a alegria de crianças e de idosos com nossas presenças, com nossos afagos. Podemos aquecer a alma que se deixou gelar de desesperança. Podemos utilizar os talentos da nossa boa vontade para espalhar o sorriso amigo, o cumprimento afável, o abraço caloroso. E nos servir da alegria para injetá-la na alma depressiva, no coração amargo, no parceiro triste. Todos possuímos talentos, visíveis ou ocultos. Estão à espera de que os utilizemos. A decisão nos cabe, a escolha nos pertence. Saibamos multiplicá-los, fazendo bom uso de todos eles, acionando-os a benefício de terceiros, multiplicando-os, exatamente como fez o administrador previdente na parábola dos talentos, narrada por Jesus. Finalmente, tenhamos em mente que a felicidade que espalharmos, se fará a nossa felicidade. Isso está numa página do Momento Espírita, que é um movimento importante que acontece no Paraná. Então, meus irmãos, os talentos são as oportunidades em nossas vidas, a própria vida, os nossos pais, o nosso lar, a nossa família, a nossa inteligência, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Tudo são e todas as coisas são empréstimos da divina lei para nos favorecer o crescimento, para nos favorecer a evolução, que não pode ser terceirizada. Ela corre por nossa conta, por conta dos nossos esforços. Então, as horas que temos, a saúde que temos, o entendimento que alcançamos, tudo deve atender àquela legenda que está ativa em todos os setores dos interesses humanos. Crescei e multiplicai. Então, significa que nós devemos observar as nossas vantagens, os benefícios da nossa vida e os façamos multiplicar em benefício do todo, do conjunto. É por isso que Jesus elaborou a parábola dos talentos, que trata exatamente dessa legenda: crescei e multiplicai.
significando que nós precisamos atentar para tudo aquilo que nos chega, deve e tem o compromisso de render, porque todos nós, na verdade, somos como capital de investimento que deve render lucro, que deve render multiplicados para benefício do geral, do todo. Então, conta assim a parábola, que um senhor muito rico ausentou-se e deixou os seus bens com administradores. Para um deles, de acordo com a capacidade de cada um, ele entregou 5 talentos. Talento, naquele tempo em que Jesus urdiu a parábola, significava um grande patrimônio. Era a máxima medida de peso e de valor. Um talento valia R$1 patrimônio. Então, para aquele administrador talentoso, ele confiou 5 talentos. Para o outro, confiou 2 talentos. E para o terceiro, ele confiou 1 modesto capital, 1 talento. Quando do retorno do Senhor, depois de muito tempo, ele foi ajustar as contas com esses administradores. Aquele que havia recebido 5, retornou para o Senhor multiplicado 10 talentos. E foi elogiado pelo Senhor, que muito feliz disse para ele: servo bom e fiel, porque foste leal no pouco, eu lhe concederei, lhe confiarei mais. Entra na alegria do seu Senhor. Esse entrar na alegria do seu Senhor significa que aqueles talentos que haviam sido confiados por empréstimo, assim como a nossa saúde é um talento confiado por empréstimo, a riqueza, a inteligência, tudo que aparentemente nos pertence, são-nos confiados como empréstimos. Mas o Senhor disse: eu te constituirei em mais. Então, significando que aquilo que o administrador trabalhou para multiplicar já fariam parte dele. Já não seria dom ou talento de empréstimo, já seria, em definitivo, posse dele. Então, agregou-se valor pelo esforço. A mesma coisa aconteceu para aquele que tinha recebido 2 talentos. O Senhor disse: como foste fiel no pouco, te constituirei no muito. Então, entra na alegria do seu Senhor, significando que pelo esforço que havia feito, multiplicando aqueles talentos, sendo leal aos interesses do Senhor, ele sedimentaria em si mesmo aqueles dons que foram acrescentados, não mais como empréstimos, mas fazendo parte da sua essência. Entretanto, o terceiro administrador, humilhado ou talvez ferido na supervalorização da sua personalidade, não aceitou que era digno de um modesto capital. Recusou-se a trabalhá-lo, a multiplicá-lo, enterrou-o e enterrou-se a si mesmo. Por quê? Porque foi repreendido severamente pelo Senhor. Servo mau e preguiçoso, até aquele que parece ter, não terá. Será retirado desse que aparentemente tem, porque não soube administrar. Essa parábola é preciosa. Fala da reencarnação. Por quê? Nesse momento, o Senhor diz: retira dele o talento que lhe foi confiado e joga-o nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Significando que aqui,
quando estamos na Terra, quando estamos no mundo material e somos incumbidos de realizações de acordo com a nossa capacidade, porque não se nos pede mais do que podemos realizar. O importante a considerar é que ninguém tem o direito de renunciar a si mesmo. E aquele cidadão, aquele administrador que não soube administrar, que enterrou o talento e não o fez multiplicar, traiu-se e traiu o Senhor. Ele não aceitou e não quis aprender a aceitar-se como dignitário de um modesto capital. O que lhe tinha sido confiado não era tão modesto assim. Era a oportunidade de refletir, de olhar para si mesmo, de adquirir coragem, de buscar o endereço íntimo e corrigir-se em suas tendências inferiores. Era só isso que tinha que ser trabalhado, apenas ele, a sua individualidade. E ele se recusou. E ainda culpou o patrão. Culpou para não enfrentar-se a si mesmo. Sei que colhes aonde não semeias. Tive medo, ele disse. E sei quanto és severo. Então enterrei o talento. Toma o que é teu. Então, isso é uma grande infidelidade. Isso é uma recusa às oportunidades. Os maiores talentos que nós temos, muitas vezes não se revestem de luxo, de brilho, mas a hora que passa, a possibilidade de amparar aquele que necessita, é um talento. A oportunidade de fazer presença junto dos irmãos. A oportunidade de olhar para dentro de si mesmo e realizar o aformoseamento da nossa intimidade, da nossa individualidade, que é preciso fazer brilhar. Nós precisamos desenvolver a nossa capacidade de semear, de inspirar as pessoas. Por que nós temos essa tarefa? Porque nós já conhecemos o cristianismo redivivo. Nós conhecemos essa abençoada doutrina que nos faz refletir, que nos consola, que nos ensina, que nos esclarece. E outras pessoas do nosso mundo de relacionamento pode ser que não tenham ainda essa oportunidade que nós temos tido. Então, que a gente procure ser fiel, né, àquilo que a vida nos coloca. O maior sentido da nossa existência é tomar conhecimento, tomar consciência da riqueza do nosso mundo íntimo. Se nós andamos assim, meio que sem rumo, sem saber qual é a nossa origem, quem somos, o que estamos fazendo aqui, a quem nós vamos prestar contas, estaremos navegando num mar revolto, sem direção, sem rumo. Então, é preciso nos conscientizarmos daquilo tudo que trazemos em nós. O que fazemos dessa riqueza que todos nós temos? Como é que estamos nos aplicando diante desse conjunto de facilidades que nós trazemos? A fala, o fato de enxergarmos, de ouvirmos, de podermos ler, de podermos nos instruir, de podermos sair da ignorância, alcançarmos luz, fazer com as nossas mãos, poder caminhar e buscar a dor oculta. Quanta coisa podemos fazer.
Então é preciso que a gente busque a coragem de encontrarmos-nos conosco mesmo e praticar, exercitar, né, essa consciência de que aqui estamos não à toa, não para viver no horizonte de conforto, não para somente comer, dormir e copular ou consumir. Não. Aqui nós estamos com um projeto, um plano maior que nos diz na nossa intimidade que todos nós precisamos transcender, que todos nós precisamos alcançar um patamar de evolução que nos liberte. Liberte de quê? Nos liberte fisicamente daqueles apetites tão sensuais, que nos liberte intelectualmente. Como? Buscando nos instruir para sair da ignorância, para termos uma percepção mais justa do que seja a realidade da vida. E a libertação moral, porque são duas asas que nos conduzem ao reino de Deus. O amor, que é o trato que nós vamos desenvolvendo com a nossa consciência para qualificar a nossa humanidade, buscando treinar, alcançar o amor incondicional. Porque Jesus nos recomenda: amai-vos uns aos outros. Então, quando ele urde a parábola das ovelhas e dos bodes, ele realça a importância de nós nunca sermos indiferentes ao nosso semelhante. Ele diz: vinde vós, sentai-vos à minha direita, porque quando tive fome me deste de comer, quando tive sede me destes de beber, quando estive nu me vestistes, quando estive doente ou preso me visitastes. E aqueles da direita perguntaram a ele: Senhor, quando é que te fizemos isso? E ele respondeu: quando fizestes ao menor dos meus irmãos, ao menor dos pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. E disse aos da esquerda: ide, ímpios, cruéis, indiferentes, porque quando tive fome, quando tive sede, quando estive nu, quando estive preso, quando estive doente, não me assististe. Então, significa que importa de fato nós trabalharmos a nossa sensibilidade, a nossa capacidade de fugir de qualquer negligência em relação ao nosso semelhante, de qualquer indiferença, mas procurarmos viver na lei da justiça, do amor e da caridade, que é benevolência com o comportamento do outro, com as atitudes dos outros. Indulgência, adocicando os nossos sentimentos, as nossas palavras, os nossos pensamentos e as nossas ações. Dulcere quer dizer adocicar. Benevolência, indulgência e a capacidade de perdoar. Isso é a caridade conforme entendia Jesus, disseram os espíritos evoluídos. Então está claro para nós, não há mistério nisso. Então o que precisamos é alcançar frutos do Espírito, alcançarmos as virtudes libertadoras, para que a gente realize aquele programa fundamental na nossa vida, que é a prática do bem, que é a comunhão com o sagrado, a comunhão com a fonte de bênçãos, a comunhão com Deus e a vivência reta com retidão. Então nós buscando sermos éticos, buscando sermos amorosos e reconhecidos e gratos
a providência divina, fazendo essa comunhão estreita com o sagrado e praticando o amor, que é a recomendação de Jesus, nós estaremos multiplicando as bênçãos e seremos dignos de bênçãos maiores. Por quê? Porque é da lei que o trabalhador, aquele que se esmera em cumprir a sua obrigação, tenha o seu salário, tenha o que é justo. Então, que nós aprendamos a valorizar as oportunidades que temos. Então, a parábola dos talentos confiadas aos servos é de fato uma parábola do capital que deve render lucros. Encerra uma indicação para um agir. Aqui e agora, a possibilidade de uma verdadeira e plena realização da própria vida. Jesus priorizava a ação. E para a ação que Jesus pedia, ele exige certas qualidades, que são decisão. A partir do momento que você decide, então você tem que incorporar esse propósito. Eu quero isso ou eu quero aquilo. Depois que eu me decido a fazer parte desse programa de Cristo, eu preciso firmeza de propósito. Então, eu não posso vacilar, eu tenho que ter firmeza, custe o que custar. Eu preciso seguir, ter foco naquilo que eu abracei como decisão. E, então, decisão, firmeza e perseverança. Continuar na busca da melhoria própria, do enriquecer os nossos talentos, multiplicando-os em favor da felicidade de todos os que nos cercam. Então, Jesus censurou os escribas e os fariseus quando disse sobre eles, eles falam, mas não fazem. Então, é preciso introjetar, é preciso criar aqui dentro de nós essa realidade que nos fará agir com naturalidade. Não para ninguém ver, mas o bem pelo bem. Fazer aquilo que nos compete de acordo com a nossa própria consciência. Ele disse em outra ocasião, aquele que pega no arado e olha para trás, indeciso, não é digno do reino dos céus. Então nós vemos mais uma vez que o agir é muito importante. Não adianta só admirar Jesus. Não adianta dizer assim, Senhor, Senhor. Não. É preciso ação. É preciso fazer como o bom samaritano fez, socorrendo o caído. Como a boa semente germina, age, realiza. Uma pequena semente pode render centenas, milhares de frutos. Então, na vida, essa é a legenda. Crescer como árvore e multiplicar. Uma sementinha só gera uma grande, frondosa árvore, cheia de frutos. Olha a maravilha da vida. Olha como Deus é providência. É providência, é solicitude, é amor, nos oferecendo tantas oportunidades para que nós nos planifiquemos, para que nós alcancemos o brilho que precisamos alcançar, a felicidade que tanto ansiamos, com a paz de espírito,
quando realmente nos dedicamos a cumprir os nossos deveres. Então, tudo aquilo que fica improdutivo, que fica parado, é aquilo que não rende. Então, temos que estar atentos para as oportunidades que nos chegam, enfim, para a gente poder fazer jus àquilo que nos compete. Então, nós ainda notamos a respeito disso, que está lá num dos livros, se não me engano, Fonte Viva, de Chico e Emmanuel. Assim, quem não sabe cuidar, conservar, ganhar, administrar, quem não tem responsabilidade, não pode, né, ser considerado como um servo leal. O capital é oferecido, mas faz-se necessário o esforço para se usar bem dele. Jesus, então, leva bem a sério essa questão. Não podemos renunciar a nós mesmos. Temos que trabalhar para não sermos como aquela figura negativa do administrador que não produziu, que não multiplicou, que não aproveitou as oportunidades, o tempo e os recursos para multiplicar os dons. Então, é uma figura negativa porque é inativa. Aceitar-se a si mesmo foi o que ele não fez. Ele não se aceitou como aquele de um modesto capital. Mas é preciso que a gente busque aceitar-se, né? Pode ser até doloroso. Por quê? Porque quando nós buscamos a própria aceitação, nós podemos descobrir que teremos um trabalho de modificação, um trabalho de mudança, né? Então, muitas vezes, isso pode nos abater. É preciso sair, né, dessa situação. Muitos de nós, muitos dos nossos irmãos, por amor a essa vida parada, a não aceitar refletir, a não buscar meditar, a não buscar observar o que se passa dentro de si e em torno de si, na vida, como agora essa pandemia. É claro que a pandemia serve como lição, traz muitas lições para nós. É só parar e refletir. Então, quando nós nos recusamos a pensar, quando nós nos recusamos a buscar o entendimento, nós estamos realmente nos traindo a nós próprios e deixando de caminhar para frente e para o alto. Nós podemos pensar igualmente que vamos ver o que nós anotamos. Que Jesus não nos nivela. Jesus sabe das diferenças, não é? Então, nessa parábola, ele mostra que para um foi confiado 5 talentos, para outro 2, para outro 1. Na parábola, por exemplo, das sementes ou dos 4 terrenos, nós podemos observar que igualmente ele não nos nivela, porque cada um de nós é representado ali naquela parábola como terrenos. Há o terreno fértil, que rende 100 por 1. Há o terreno um pouco menos fértil, que rende 60, outro 30. Mas todos eles são férteis, significando uma variação de maturidade espiritual, de preparo espiritual. Então, nós não temos que ser igual Chico Xavier, por exemplo, ou São Francisco de Assis. Mas nós podemos, no nosso anonimato, na nossa condição, no nosso patamar, fazer tudo aquilo que nos compete, da melhor forma possível, qualificando a nossa humanidade. Há terrenos que nem germina, nem faz germinar a semente, nem escuta. Há outros que
é como fogo fátuo. Germina, mas morre logo. Há outro que fica totalmente abafado. Então, significa que cada um de nós está num patamar evolutivo diferente, mas que a misericórdia divina nos alcança, colocando para nós somente aquilo que os nossos ombros possam suportar. Então, é preciso que a gente descubra as nossas próprias possibilidades e que manifestemos os frutos do nosso esforço. Então, seguir o próprio caminho de acordo com sua própria natureza, conhecer a própria dimensão para as realizações que nos libertarão das trevas, da ignorância e de qualquer tipo de ilusão. Então, nós estamos nos preparando como cidadãos cósmicos a colaborar, a contribuir com o progresso, com a evolução da Terra, que está num período de transição, junto com a nossa humanidade. Então, que nós saibamos reconhecer a nossa riqueza interior e ofereçamos da nossa autêntica capacidade, trabalhando a nós próprios, de tal forma que a gente possa, num impulso saudável, tocar corações, tocar o outro e oferecermos aquelas possibilidades que temos de acolhimento, de amparo, de humanidade. Então, vamos ver. Muita gente adoece porque não quer realizar. Então, que a gente saiba desse desserviço que muitos de nós fazemos conosco próprios, nos infelicitando. A lição primordial, então, é a da reencarnação. Alguns de nós cristalizamos no nível em que a vida nos coloca e ficamos nas facilidades, né? Podemos, mas não realizamos. Podemos, mas não queremos. Isso acontece com muitos dos nossos irmãos. Não é o caso de vocês que, banhados pela luz da doutrina do cristianismo redivivo, sabemos, né? Cremos numa fé raciocinada, temos uma fé raciocinada, que nos conduz por essas trilhas, sem medo, considerando a nossa própria grandeza, trilhando os nossos caminhos passo a passo, descobrindo os nossos talentos e trabalhando as virtudes, que são os frutos do Espírito. Então, esses que se esquecem dessa tarefa, quando regressarem ao planeta, nada mais lhes será ofertado. Nenhuma facilidade no estudo, nas oportunidades. É Deus que castiga? Não. Isso é resultado da própria indolência. Então, eles desgastaram a sua matéria-prima. Que nós saibamos preservar a nossa matéria-prima e façamos o melhor que pudermos realizar. Então, nós finalizamos desejando a todos uma semana muito feliz, muita saúde em todos os níveis, espiritual, mental, psíquico, emocional e físico. Que Jesus abençoe os nossos lares, abençoe e ampare, principalmente, aqueles nossos irmãos em humanidade que passam por provações difíceis. Sê conosco, Jesus. Gratidão a todos.